E aí, tudo certo? Beleza? Professor Cristiano Andrade de volta, vamos trazer uma questãozinha aqui que envolve sintaxe. Questãozinha que tem muita coisa para comentar, bem interessante. Vou deixar inclusive a playlist que a gente tem de sintaxe, depois você dá uma olhadinha aí. Antes de iniciar, vou fazer um convite para você que é novo no canal, para você se inscrever, clicar no sininho para receber as novidades, tem muito material bacana. Gostou, dá um like, compartilha com a galera. Questão aqui do IF, Instituto Federal de São Paulo, ó. IFSP. Considere o recorte. Um especialista gastronômico que provou a iguaria disse que o gosto estava próximo da carne, mas não era tão suculento. Mas outro disse que tinha gosto de um hambúrguer de verdade. O trecho em destaque, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, exerce a função de... Aí você tem objeto direto, na letra A, letra B, objeto indireto, letra C, sujeito, letra D, predicativo do sujeito, letra E, adjunto adnominal. Bom, aqui é o seguinte, ó. Você tem várias orações, eu vou comentar sobre isso, tá? Primeira oração que você tem aqui, você vai ter uma oração subordinada adjetiva. Vou deixar o link de uma aula nossa que fala mais sobre isso. Então, ó, especialista agronômico que provou a iguaria. Ó, que provou a iguaria. Certo? Então você vai ter aqui, ó, oração, peraí, deixa eu trocar o negócio. Oração subordinada adjetiva restritiva. Quando a oração adjetiva, ele tem um papel de adjunto adnominal, tá? Papel de adjunto adnominal. E aí, no caso, como não tem vírgula, tipo de coisa, não é explicativa, é restritiva. Depois dá uma olhadinha no link que eu deixei sobre orações adjetivas. Bom, então você tem aqui um especialista que provou a iguaria. Como você tem aqui um pronome relativo, ele está substituindo alguma coisa. O que ele está substituindo? Com isso eu já mato. Quer ver? Ó? Quem que provou a iguaria? O especialista gastronômico. Então aqui eu já percebo que é o sujeito. Ó. Pronto, já mato rapidão. Ó. Pum, sujeito. Questão não é difícil, é até fácil, só que assim, tem um monte de coisa que pode confundir, por isso que eu vou comentar. Tá? Vai ficar até talvez um pouco longo esse exercício aqui, porque eu vou comentar uma porrada de coisa, quer ver? Então, ó, disse... Então, um especialista agronômico que provou a iguaria disse. Aqui, você tem o quê? Um verbo transitivo direto. Quem disse, disse alguma coisa. Então, verbo transitivo direto, esse disse. Isso aqui, ó, um especialista gastronômico disse, é oração principal. Oração principal. E aí você já tem uma subordinada aqui. Vamos ter outra subordinada, que o gosto estava próximo da carne. Outra oração subordinada. Só que dessa vez é uma oração substantiva. Vou deixar o link de um vídeo nosso falando mais sobre orações substantivas. Deixa eu destacar de outra cor aqui. Que o gosto estava próximo da carne. Quem diz alguma coisa. Disse o quê? Que o gosto estava próximo da carne. Então você tem oração, eu vou abreviar, subordinada, substantiva, esse sub de subordinada, igual tá aqui, ó. Subordinada substantiva, objetiva direta. Por quê? Porque ele faz papel de objeto direto. Ué, como assim, professor? Ó, vamos entender uma coisa. O verbo é transitivo direto. O que é transitivo direto? É um verbo que ele precisa de complemento sem preposição. Não usa preposição. Quem diz alguma coisa. Quem disse o quê? Disse isso. Que o gosto estava próximo da carne. Certo? Então isso aqui vai complementar. Normalmente, a oração substantiva, você vai ver depois do vídeo lá, que eu explico, né, todos os tipos, normalmente está faltando alguma coisa na oração principal. No caso, está faltando objeto direto para complementar o nosso verbo, que é o verbo transitivo direto, o verbo dizer. No passado aí, disse. Tá? E aí, como está complementando esse objeto, quer dizer, esse verbo transitivo direto, ele faz papel de objeto direto. Toda oração faz papel de um termo, né, um termo integrante da oração que a gente chama de objeto direto. Por isso que a oração
tem esse nome. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Depois eu tenho outras, quer ver? Vamos comentando aqui, ó. Mas não era tão suculento. Então aí eu tenho uma oração coordenada. Vou deixar o link do vídeo nosso falando mais sobre orações coordenadas. Depois dá uma olhadinha lá. Então essa aqui, oração coordenada sindética, é um nome meio esquisito, mas é assim mesmo. Adversativo, porque dá ideias contrárias. Ó. Tá? Ideias adversárias, contrárias. Mas não era tão suculento. Mas outro disse que... Olha lá. Então tem outra. Tem outra, cara. Tem um monte de orações aqui. Um monte. Mas outro disse. Outro lá. Ó. Também oração coordenada. Mesma coisa. Sindética. Adversativa. Porque está contrariando. Que tinha gosto de hambúrguer de verdade. Aí, sabe o que acontece? Ó? Nessa, olha que loucura. Ó. Olha como as coisas vão misturando. Vai misturando. Na prática, mistura tudo. Tem uma outra oração coordenada, só que você tem um verbo de novo. Verbo dizer, de novo, verbo transitivo direto. Que ele precisa do complemento. Se ele é o verbo transitivo, ele precisa de complemento. Vou deixar um vídeo nosso falando mais sobre transitividade verbal. Estude transitividade, muito importante, muito importante. Galera que está estudando para IF, qualquer IF do Brasil tem que saber transitividade. Qualquer IF do Brasil tem que saber transitividade. Pelo menos todos que eu vi até agora, você tem que saber esse tipo de assunto. ETEC, tá? Vestibular, concursos que envolvem sintaxe, vários concursos que vão ter isso aí também. Então, entenda a transitividade verbal, mesmo que não esteja escrito diretamente sintaxe, mas você precisa entender também por conta de concordância, por causa de regência, você tem que entender isso aí. Senão você fica patinando nas questões, tá? Entenda a transitividade, é um dos pontos mais importantes de toda a língua portuguesa. Vou cravar agora, ó. É isso aí mesmo. Transitividade verbal é um dos assuntos mais importantes da língua portuguesa, tá bom? Cravando para vocês aí. Então, ó, tinha gosto de hambúrguer de verdade. Tá? Ele disse o quê? Disse isso. Então, aqui também, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Objetiva direta. Tá? Agora eu vou fazer outro comentário. Você tem lá, pô, eu quero saber o que é um especialista gastronômico. Você tem o verbo, disse, tá? Porque está relacionado com ele. Esse que, provou, iguaria, volta a dizer, é uma oração subordinada que está atrelada a essa principal. Quem disse é o sujeito. Quando você responde ao verbo, quem está fazendo é o sujeito. Então o sujeito aqui, ó, sujeito simples, determinado, um especialista gastronômico. Agora, objeto indireto. Nem tem objeto indireto aqui. Pode ver. A gente fez uma avaliação total. Nem tem, tá? Nem tem verbo transitivo indireto para ter objeto direto. Não tem objeto direto em tudo isso aqui. Algum lugar tem objeto direto? Tem. Essa oração toda é objeto direto. Essa oração toda também é objeto direto. Tá? Aqui também, ó, a iguaria também é objeto direto. Ó. Provou o quê? A iguaria é objeto direto. Quem prova alguma coisa. Provou o quê? A iguaria. Também é objeto direto. Predicativo do sujeito, temos. Temos sim, ó. Predicativo do sujeito é aquele que vai dar característica para o sujeito. Então você tem aqui, ó, que o gosto estava próximo da carne. Tá? Então é uma característica, ó. Próximo, isso aqui é um predicativo do sujeito. Ok? Estava próximo. Ok? Não era tão suculento. Ó. Suculento é outro predicativo do sujeito. Ó. Porque você tem um verbo de ligação. Ó. Era, verbo de ligação. Estava, verbo de ligação. Beleza? Adjunta de nominal tem um monte aí. Ó, esse aqui, ó, é uma adjunta de nominal. Gastronômico, é adjunta de nominal. Entendeu? Dentro do sujeito você tem isso aí. Só que assim, ele não está perguntando tudo. Então você não pode querer avaliar um pedaço dele. Não, você tem que avaliar tudo.
Um especialista gastronômico que você tem que avaliar como uma coisa só. É o item só, é o sujeito. Dentro do sujeito, você tem o núcleo dele, que é especialista. Tá? Especialista. Especialista que provou iguaria. Você consegue ter um significado. Claro, vai ficar melhor você colocando gastronômico, fica melhor. Mas é adjunto adnominal. Cada um deles é adjunto adnominal. É aquela palavra que vai acompanhar, entre aspas, um nome. Por isso que é adjunto adnominal, junto do nome. Ele vai acompanhar, certo? Aí você tem aqui, ó, o gosto, ó, outro adjunto adnominal. A iguaria, outro adjunto adnominal, esse ai. Tá? O, a, artigo. Então, adjunto adnominal, vou até escrever aqui, ó. Observação, observação. Adjunto adnominal. Você pode ter, ó, artigo igual tá ali, ou a, uma, uns, umas, os, as, pode ser singular ou plural. Feminino ou masculino. Artigo, você pode ter pronome. Então, por exemplo, toda vez que... Blá, 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 então, toda é um pronome. Toda vez. Tá acompanhando o substantivo. Pronome. Você pode ter adjetivo. Você pode ter numeral. Você tem adjetivo ali, ó, gastronômico, um adjetivo, um adjunto adnominal para especialista, que é a palavra central, a palavra principal, por isso que a gente chama de núcleo. Numeral, você poderia, sim, 2 candidatos terminaram a prova mais cedo. 2 candidatos, tá vendo? Numeral, 2 candidatos é o adjunto adnominal. Então, ele está junto do nome, é exatamente isso. O adjunto adnominal está junto do nome. Portanto, então, letra C, sujeito, incontestável, tranquila essa questão. Beleza? Então é isso aí, mais uma questão resolvida. Espero que tenha sido útil para você. Gostou, dá um like, compartilha, galera. E vamos finalizar aqui, ó, mandando rock and roll. Vamos lá. Então vou mandar Megadeth. Vamos lá. Just like the Pied Piper led rats through the street, we dance like a marionette, sway to the symphony of destruction. Da-dum-dum, da-dum-dum, da-dum-dum. The years start to rumble, will powers fall. The worry for the heavens, a peaceful man stands tall, stands tall, stands tall. Just like the Pied Piper led rats through the street, we dance like a marionette, swaying to the symphony of destruction. Valeu, pessoal. Rock and roll. Até mais.